Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. Oi, gente! No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre péssimos representantes LGBT. Pois é, a gente já sabe o que é uma representatividade LGBT, uma falsa representatividade LGBT, já sabemos qual é a importância de identificarmos isso, e também já falamos aqui sobre ótimos representantes, alguns ótimos representantes. Então hoje, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre alguns personagens que podiam ser grandes personagens LGBT, mas na verdade não foi bem isso que aconteceu. A gente sabe que uma falsa representatividade não se limita só a uma loja que aposta num marketing super legal e convidativo, mas na prática tem um discurso homofóbico. A gente sabe que isso também acontece muito com filmes e séries e que enfiam um monte de personagens supostamente LGBT, mas que a gente até esquece porque não enxerga essas características, essas personalidades neles. E é isso que a gente vai ver nessa listinha de hoje. Será que você conhece todo mundo? Concorda ou discorda? O primeiro da lista é um caso curioso, porque ele já teve a oportunidade de ter a sua sexualidade melhor representada, mas ignoraram completamente, e só agora é que isso está mudando numa nova releitura do personagem. Você sabe quem é? Alvo Dumbledore. Pois é, a gente sabe que na saga Animais Fantásticos, o personagem fala explicitamente sobre sua sexualidade e sobre seu amor pelo Grindelwald, mas na saga Harry Potter, que é onde ele ficou mais conhecido, o Dumbledore não tem sua sexualidade mencionada em nenhum dos 7 livros, e em nenhum dos 8 filmes, e eu vou te mostrar por que isso é um problema. Para começar, Dumbledore é um personagem muito importante, não só nos livros e nos filmes, mas também dentro do próprio universo Harry Potter. Isso faz com que frequentemente sua vida pessoal venha a público. Em Relíquias da Morte, por exemplo, a Rita Skeeter, que é uma repórter bem fofoqueira, especialista em encontrar podres e espalhar boatos, lança um livro intitulado As Mentiras de Alvo Dumbledore. Não que ser gay seja um crime hediondo, mas se as pessoas soubessem que o bruxo mais respeitado do mundo era apaixonado pelo seu arqui-inimigo Grindelwald, não seria uma ótima carta na manga da Rita Skeeter? Como é que ela conseguiu tantas informações, mas algo tão comum foi esquecido? A autora, J.K. Rowling, só falou sobre a sexualidade dele depois que os 7 livros já tinham sido lançados, e eu lembro que surgiram alguns fãs para defender e dizer que tinha alguns sinais. E olha, na época, eu mesmo apontei alguns deles nos livros. Por exemplo, o Dumbledore usar roupas espalhafatosas e gostar de fazer tricô. Mas só com o tempo é que eu fui entendendo que isso não é o suficiente, além de ser um tipo de estereótipo, Então, por mais que eu adore Harry Potter e que eu esteja acompanhando a saga Animais Fantásticos, o Dumbledore é um personagem que eu acho muito importante para a literatura no geral. Ele é um personagem que é complexo, ele pode estar... É engraçado, ele está na lista de uma boa representatividade nessa saga atual, mas ele está numa lista que não representa muito os LGBTs, que é dentro da saga Harry Potter. Ele também está na lista de mocinhos muito legais, mas ele também pode acabar entrando numa lista de possíveis vilões, porque ele é um personagem extremamente manipulador. Então, é um personagem complexo, e eu gostaria de ter visto mais de algo pessoal dele na saga Harry Potter, porque em 7 livros nunca tem ninguém para mencionar isso, ainda mais que o romance dele com Grindelwald era algo realmente muito importante e que ainda serviu como gancho para algumas pontas, para algumas coisas da saga Harry Potter mesmo. Esse interesse nas Relíquias da Morte, por exemplo, veio lá de trás com Grindelwald. Então ele podia ter mencionado pro Harry, sim, que ele é gay. A próxima personagem da lista é uma que eu amo demais e que vai ser meio polêmico colocar ela aqui. Eu lembro que quando saiu a notícia, eu comentei lá no Facebook que eu não concordava e até uns amigos meus vieram protestar. Essa personagem já teve várias versões apresentadas ao longo de décadas, desde a sua criação, lá em 1969. E eu tô falando de Velma Dinkley, a Velma do Scooby-Doo. Como eu falei, de 1969 pra cá, a personagem já apareceu muitas vezes, e aí a gente tem que separar ela por cada representação. Por exemplo, nos cinemas, lá em 2002, a Velma foi interpretada pela atriz Linda Cardellini, em Scooby-Doo filme, e na sequência Scooby-Doo 2 Monstros à Solta.
E nessas duas versões, a Velma é uma personagem que traz características padrão de sua personalidade, como ser inteligente, perder os óculos e ser cética. Ou seja, são coisas que qualquer adaptação precisa respeitar para se manter fiel. Já nos filmes para TV, Scooby-Doo, O Mistério Começa, de 2009, e Scooby-Doo, A Maldição do Monstro do Lago, de 2010, é outra atriz, que é a Hayley Kiyoko, e que também tem essas características padrão. Mas ela também traz seus próprios bônus, seja na atuação da atriz, situações de roteiro que a personagem enfrenta, etc. Por quê? Porque a personalidade da personagem é ser cética, é ser muito inteligente, é ser atrapalhada com os óculos. A sexualidade dela não é algo que move a trama e nem que pese realmente no personagem. Então, se viesse uma adaptação como ela sendo lésbica, não iria distorcer a personagem. Seria uma característica dentro daquela representação daquele momento. Entendeu? Nos dois casos desses filmes, das duas atrizes, a personagem foi apresentada como heterossexual. Só que tem uma certa polêmica de que o roteirista, lá do primeiro filme, tinha escrito a Velma como uma personagem lésbica. Até filmaram ela com algumas referências, ou seja, não moveria a trama, mas mostraria suas características LGBT ao longo do filme. Só que a Warner Bros. Bateu o martelo e não só proibiu que ela fosse apresentada como lésbica, como também exigiu que na sequência ela ganhasse um interesse romântico mais sério do que aqueles flertes que ela tinha, trocado com o cara lá no parque no primeiro filme. Mas a Velma entra nessa lista aqui por causa da sua versão na série animada Scooby-Doo Mistério S.A., também lançada em 2010. Isso porque a série, de 2 temporadas, gastou boa parte do arco da personagem num relacionamento romântico com o Salsicha. Ela era super apaixonada por ele, mas não era muito correspondida e tal. Só anos depois que a série foi cancelada é que os criadores de Scooby-Doo Mistério S.A., que é essa série animada, falaram que a personagem era lésbica e que o interesse romântico com o Salsicha foi um momento que representava a confusão dela sobre a própria descoberta e que uma personagem que entrou quase no final seria seu verdadeiro interesse amoroso, mas a série foi cancelada antes. E eu até entendo isso, e como a gente sabe, essas grandes empresas têm sim o poder de vetar decisões que ao invés de avançar acabam regredindo uns 10 passos. Só que fica muito difícil deixar a Velma como uma boa representatividade LGBT quando o tema não foi de fato apresentado pra gente, sabe? Não fica muito claro se a personagem estava passando mesmo por essa fase de descoberta ou se os criadores só aproveitaram o mês do orgulho para ganhar visibilidade em cima disso. Também tem a questão do ano em que a série foi feita, e acho que hoje em dia seria menos problemático abordar a sexualidade dela. Tem novas discussões e até mais cobranças para esse tipo de coisa. Mas gente, desculpa, tendo sido boicotado ou não, eu não consigo dizer que a Velma é uma boa representante LGBT quando a gente não consegue se conectar diretamente com esse lado dela. Pelo menos nessa série, Mistério S.A., isso não acontece. Porque, como eu falei, a sexualidade dela não precisa mover nenhuma trama, mas também não pode ser algo só da boca pra fora. E nesse caso, foi justamente dita da boca pra fora pelos próprios criadores quase uma década depois do cancelamento. E ainda foi anunciado no mês do orgulho. Então, olha, é muita coisa que reforça a minha ideia de não concordar com a Velma como uma boa representante LGBT, por enquanto. Porque mais pra frente, outras séries vão vir e eu acho que a gente vai ter uma Velma lésbica, ou de repente até um dos meninos gay, não sei, mas acho que pode ter sim. E pra finalizar, eu trouxe um personagem que traz uma curiosidade. Ele pode entrar tanto na lista de personagens com boa representatividade, quanto na lista de falsa representatividade. Nossa, mas como? Você talvez esteja se perguntando. Acontece que antes de ser adaptado para o cinema, esse personagem surgiu nas HQs. Sabe, aquelas revistas em quadrinhos de super-herói? Tem que falar HQ, senão os fãs vão me dar umas vassouradas se eu chamar de revistinha em quadrinho, viu? Eu tô falando do Bob, ou o Homem de Gelo de X-Men. O personagem entra nessa lista por causa da trilogia X-Men, que começou em 2002, com o ator Shawn Ashmore, acho que é assim que se fala, porque o personagem na adaptação para o cinema teve a sua sexualidade inteira alterada. E o Bob aparece como um adolescente hétero com interesse romântico na vampira. Para piorar, no terceiro filme, X-Men O Confronto Final, há uma proximidade do rapaz com a Kitty, a Lince Negra, e isso causa um ciúmes na vampira, e que mergulha o arco do trio num roteiro barato de novela. A própria Lince Negra parece ter sido enfiada na história só para fazer parte de uma possível rivalidade de mulheres por causa de homem. E olha, não tem coisa mais anos 2000 do que isso, né?
Eu sei que tem a história da cura dos mutantes e que a vampira fica com ciúmes que a Lince Negra consegue tocar no namorado dela e ela mesma, coitada, não é capaz disso sem machucá-lo, mas qualquer roteirista poderia pensar em outras formas de fazer isso. Seja como for, é muito desconcertante que uma franquia que sempre foi uma metáfora para minorias como LGBT tenha feito exatamente o oposto e apagado a sexualidade do personagem. Para quem não sabe, se você substituir a palavra mutante por LGBT ou até por outras minorias, todo o discurso de descoberta, de ser aceito, de ser diferente, até de ser perseguido, se encaixam perfeitamente. O próprio Stan Lee, que é o criador dos X-Men, já falou sobre essa metáfora com relação ao racismo e perseguição a LGBTs e até mesmo com algumas metáforas e referências a AIDS. E nas HQs, o Bob passou por inúmeras situações que fica melhor abordado a sua fase de confusão, descoberta e aceitação. É tão complexo e é um personagem tão antigo que dá pra fazer um episódio inteiro só falando sobre o Bob das HQs. Mas hoje eu vou fazer um resumo com alguns exemplos que comprovam que ele é gay, pelo menos nos quadrinhos. Durante um tempo, a sexualidade do Bob foi mais sugerida, mas só em 2015 é que finalmente ela foi explorada abertamente. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi meio que a Jean Grey que ajudou o Bob a entender a si mesmo. E ela meio que tirou ele do armário também porque ela é telepata. Então, ou seja, ela consegue ler a sua mente. Fica meio difícil você conseguir mentir. Então aquela história de fingir que é hétero quando alguém pergunta, sabe? Bom, não dá pra fazer isso com uma pessoa que consegue entrar na sua cabeça. E o Bob meio que foi escolhendo, entre aspas, né, se passar por hétero porque ele achou que seria menos doloroso, já que ele é mutante e gay, que são duas coisas que não agradavam muito às pessoas e sofreu muita perseguição. E também vale ressaltar que o Bob foi criado em 1963, então muitas referências que ocorrem com ele refletem o seu próprio tempo. Conforme os anos foram passando e as edições foram sendo lançadas, essas edições refletiam muito como a sociedade agia naquela determinada época. Talvez por isso que hoje em dia o assunto pode ser melhor abordado e que a gente consegue olhar para o passado dele e analisar melhor toda a sua história, desde os problemas familiares, os conflitos amorosos que não deram muito certo. E lembrando que ser gay não é uma atividade, assim como ser hétero também não é. Então não é porque um cara gay namorou uma mulher que ele era hétero naquele momento. Não, ele pode simplesmente ter mentido ou não ter se descoberto ainda, ele sempre foi gay. Da mesma forma que se dois homens héteros se beijarem, eles não estariam sendo gays naquele momento. E nem nunca. Também teve um tempo que ele até foi considerado mulherengo, mas o próprio Bob diz, numa edição, que nunca tinha transado com suas ex-namoradas, pelo menos até aquele momento nessa edição que ele fala isso. E também é interessante ressaltar uma coisa, ele já namorou a Mística, que é uma mutante que tem o dom de se transformar em qualquer pessoa independente de gênero. E uma outra namorada que ele teve era uma mutante chamada Nuvem, que é de gênero fluido, ou seja, pode ser tanto homem quanto mulher. Nesse segundo caso, Bob até chega a ver Nuvem em forma masculina. E na hora ele fica meio zangado, ele leva um susto e tal, mas depois ele aceitou numa boa e continuaram se relacionando. Como eu falei, ele teve muitos relacionamentos, mas que não duraram muito. E isso é comum quando a gente está confuso e tentando nos entender melhor. Então muita gente aí, muitos caras gays, que são abertamente gays e falam sobre isso, às vezes eles têm alguma história de alguma namoradinha do passado. Que pode ser uma namorada assim só da boca pra fora, só uma coisa de tentar entender, porque a gente tem muito isso de ser criado numa sociedade que força na nossa cabeça a ideia de que um homem tem que namorar uma mulher. Então às vezes quando você é muito novo e tá entrando naquela fase de adolescência, você acaba achando que você tem uma obrigação de fazer isso. Talvez hoje em dia seja diferente, talvez hoje em dia os jovens tenham uma outra cabeça e até uma liberdade mais confortável de não achar que é assim que funciona. Mas no meu tempo, na minha época, ainda era muito assim. Então a gente tinha certos interesses românticos que a gente achava que eram reais e que na verdade era mais uma resposta nossa a uma pressão que a sociedade colocava na gente. E é exatamente isso que acontece com o Bob. E poxa, seria muito legal se um pouco desse Bob das HQs aparecesse nos filmes pro cinema. Até o ator que interpretou ele na trilogia original e que também reprisou o papel em Dias de um Futuro Esquecido em 2014, comentou que teria adorado interpretar o Bob gay. Para fazer esse episódio eu tive que pesquisar bastante porque eu não acompanho as HQs, eu infelizmente não tenho como comprar, hoje em dia nem sei como é que eu faço para achar elas. Talvez até tenha algum lugar que tenha de graça, não sei se quando é muito antigo fica de graça na internet, eu não sei como é que funciona. Mas eu não tive tempo de pesquisar HQ, de ficar lendo uma por uma, mas adoraria fazer isso. Então se você souber como eu posso comprar, onde que está vendendo, me avisa que eu vou adorar.
para fazer esse episódio, eu recorri a uma pesquisa que demorou bastante tempo e não dá para eu citar todas as fontes aqui. Mas eu quero deixar os créditos principalmente ao Universo X-Men, que é um site que organizou bastante. Foi dos sites que eu encontrei, foi o que mais deixou organizado. Eles botaram os nomes de vários mutantes que eu estava procurando, não só para essa pesquisa, mas para outras também. Então fica aqui os créditos certinho para a página, para o site Universo X-Men. É isso, gente. Eu espero que tenha gostado desse episódio, que esteja por aqui no próximo episódio também. Se puder mandar esse episódio para quem você acha que vai gostar, eu vou ficar muito feliz. E obrigado e até o próximo episódio. Um beijo!